Bem, o presidente da Câmara defendeu que o Congresso deve ter a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos do STF. A condenação do deputado Daniel Silveira, do PTB, à perda de mandato pelo Supremo Tribunal Federal reacendeu uma discussão mais ampla. Quando um parlamentar é cassado pelo Supremo, o Congresso deve apenas cumprir a decisão ou a palavra final deve ser dada pelo plenário da Casa Legislativa. Ontem, em um momento em que o julgamento de Silveira ainda ocorria, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, acionou o tribunal querendo colocar um ponto final nesta discussão. Lira defende que o STF defina que é do Congresso a última palavra sobre a cassação de um mandato parlamentar. O advogado criminalista e professor da FGV, Celso Vilardi, detalha a controvérsia. Ou seja, se há uma perda automática do mandato, que a Câmara caberia apenas declarar esta perda de mandato. O recurso de Lira foi apresentado dentro de uma ação de 2018 do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje no PSDB. Na época, o STF condenou o então deputado Paulo Feijó e determinou a perda do cargo. Em casos anteriores, a mesa diretora da Câmara, sob protestos de congressistas, apenas declarou a perda de mandato. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o ex-deputado Paulo Maluf, do Progressistas, em 2018. Mas no caso de Feijó, Maia foi ao Supremo em busca de uma decisão que pacificasse o procedimento nestes casos. Feijó encerrou o mandato em janeiro de 2019 e a controvérsia não foi a julgamento. No último dia 5, o relator da matéria, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou a perda de objetos sem análise de mérito. E é justamente contra essa decisão de Barroso que Lira recorre, para que o assunto seja deliberado pelo Supremo. Lira avalia que a ação deve prosseguir por ir além do caso específico e para impedir que prerrogativas constitucionais da Câmara dos Deputados sejam subtraídas. Ele defende que seja reconhecida a impossibilidade de impor-se à mesa da Câmara dos Deputados a mera declaração de reconhecimento da perda de mandato. Alexandre de Moraes, autor do voto que levou a condenação de Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicialmente fechado, defendeu a cassação do mandato. No entanto, aqui no próprio Supremo, parte dos ministros entende que a perda do mandato é automática. Já outra vertente avalia que compete ao Legislativo autorizá-la. A Constituição afirma que um parlamentar perderá o mandato se sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado, mas determina que a cassação será decidida pelo Legislativo. Existem ministros que entendem que há casos excepcionais em que a perda do mandato é automática. É o caso de uma condenação em regime fechado por um período superior a 120 dias, situação atual do deputado Daniel Silveira. Isso porque também a Constituição diz que o parlamentar é passível de perder o mandato se faltar a sessões do Legislativo por um prazo de 120 dias. Portanto, como ele foi condenado a uma pena de acima de 8 anos em regime fechado, eu entendo que nesse caso específico, se o Supremo mantiver seu posicionamento, na verdade, a perda do mandato vai ser determinada pelo Supremo como efeito da ação penal e deverá apenas ser declarada pela Câmara dos Deputados. Tanto o cumprimento da decisão pela Câmara quanto uma eventual votação no plenário só ocorrerão após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu, pois a defesa de Daniel Silveira pode apresentar embargos que esclarecem pontos da decisão, mas não tem o poder de mudar a condenação imposta pela Corte.